Boa noite, gente. Boa noite, meus familiares. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos, povo da fé. Glória a Deus. Santo é o Senhor, nosso Deus, que pela sua misericórdia, amor e graça nos concedeu o privilégio de termos vivido mais um dia e de estarmos vivendo as horas dessa nova noite. Então falemos com o Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? E vamos examinar alguns versículos, vamos continuar o tema da semana passada. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reunimos mais uma vez, ó Deus, na Tua divina presença, desejosos que Tu fale aos corações e que ensine, meu Deus, princípios do Senhor que são úteis, meu Deus, importantes para a preservação da família, para que as famílias vivam em amor, meu Pai, e em amor conquistem a glória da Tua salvação. Recebam a glória da Tua salvação que foi conquistada para nós com sacrifício, Senhor, e que para nós é grátis, mas para o Senhor custou um sacrifício de sangue, de dores, terrível, Senhor. Então fala aos corações de todos nós e nos ensina, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Gente, eu vou começar falando sobre um assunto de um filme que eu assisti há algum tempo atrás. Mas antes eu quero já pedir para quem vai participar comigo, para quem vai participar tanto no Facebook como no YouTube, que já clique no joinha, né? Se você vai assistir pelo YouTube, não deixe de clicar no joinha, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Amém? E eu faço essas lives a partir das 20 horas no Facebook, no meu canal, no meu perfil no Facebook é Adelino de Souza Lima. E depois eu compartilho no meu canal no YouTube, que é Examinando Versículos Bíblicos. Amém? Examinando Versículos Bíblicos. Gente, então nós estamos continuando o tema da semana passada, Sejamos Santos na Família, né? Então hoje, Sejamos Santos na Família, parte 2. Para você que não conhece a Bíblia Sagrada, você procura os livros no índice da sua Bíblia. A sua Bíblia tem, geralmente no começo do livro da Bíblia, tem os índices, o índice do Velho Testamento e o índice do Novo Testamento. E às vezes, dependendo da Bíblia, tem índice na ordem alfabética e tem índice na ordem que os livros estão colocados na Bíblia. Certas Bíblias têm o índice do Novo Testamento no começo do Novo Testamento, depois do meio da Bíblia. Bíblias católicas antigas, o índice pode estar no fim da Bíblia e não no meio, no começo. Então nós vamos começar hoje no livro de Efésios, ou Carta aos Efésios, uma carta que o apóstolo escreveu aos nossos irmãos cristãos, os crentes, né, da igreja de um lugar chamado Éfeso. Então é uma carta maravilhosa que vale a pena você estudá-la inteiro, por completo, que tem muitas lições. Nessa carta, a cada versículo tem uma ou mais lições da palavra de Deus, né, para as nossas vidas, para guiar o ser humano, aos que creem, para a salvação eterna. Também nessa carta nós encontramos ensinamentos preciosos para quem quer viver uma vida familiar santa e feliz. Então, como eu estava dizendo, vou comentar sobre um assunto de um filme. Na minha adolescência eu assisti um filme chamado Tarde de Touros. Eu já procurei na internet esse filme para mim assistir de novo, mas parece que não existe. Mas não existe na internet. Tarde de Touros. Então, nesse filme, duas mulheres gostavam de um mesmo homem.
Esse homem, ele era um toureiro. E então e ele se via dividido entre as duas. Não sabia com qual ficar. Só que uma era aquela mocinha de família, simples, inocente, como eram, pelo menos a maioria das mulheres antigamente, jovens de família antigamente. Já a outra era uma mulher já de mais idade, uma mulher vivida, né, uma mulher de prostituição. E aquela mulher, ela tinha mais jeito de cativar o homem. Então ele queria aquela mocinha de família, mas a outra cativava ele e vivia disputando, né? Então era uma mulher que já vinha de uma vida, talvez um casamento infeliz, um inferno numa vida familiar, e ela estava numa vida de prostituição. E naquela disputa, até que chegou um dia que aquela mulher prostituta, ela se arrependeu daquela disputa que ela estava vivendo com a outra, que ela estava vendo que ele ia acabar morrendo, né? E não ia ficar com uma e nem com a outra. Aí, então, essa prostituta foi aconselhar para a outra, que essa moça de família já tinha até desistido do homem. E a prostituta foi ali ao contrário, não mais para disputar, mas para aconselhar, para ela ficar com ele e lutar por ele, conquistar o amor daquele homem. Então aquela moça de família já estava calejada com ela, já tinha desistido, falou para ela: senhora, você veio do inferno. E aí a prostituta respondeu: por isso mesmo é que eu sei como ele é, por isso mesmo que eu vim, eu estou te falando para você não desistir e depois viver um inferno, um sofrimento por ter perdido o amor da sua vida. E assim é também, gente, que muitas vezes pessoas que já viveram uma vida conjugal infernal, uma vida conjugal infernal, muitas vezes sabe dizer para você que determinadas coisas você deve fazer ou não deve fazer, para que você não caia no inferno, isto é, de uma vida conjugal infeliz, né? Uma vida conjugal onde todos caminham para perder a salvação. E assim é que nós vamos examinar o livro de Efésios e vamos ver coisas importantes para quem quer viver em santidade com a família e que a sua família seja santificada e todos caminhem para a glória eterna. Então, nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo mostra um caminho, né, que devemos trilhar para termos a salvação, e também um caminho, né, para que a família seja santa. Para que a família seja santa. Vilela, boa noite. Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele dá importantes lições para que a gente não perca a salvação e para que as famílias se santifiquem e não percam a salvação, né? Para que as famílias vivam em santidade, em harmonia e felizes, né? Então nós vamos aqui começar no livro de Efésios. Então volto a dizer que esse livro, Efésios, ou Carta aos Efésios, é um livro do Novo Testamento, né? Então você passa pelos 4 evangelhos, né? O primeiro, Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos dos Apóstolos, Romanos, e um pouco adiante você encontra o livro Efésios ou Carta aos Efésios. Então se você você verá, quando você achar no índice a primeira página do livro, nessa primeira página você verá o primeiro capítulo.
e você verá nessa página, que é o primeiro capítulo, o número grande do capítulo e númerozinhos pequeninos que são dos versículos. Mas você vai até o capítulo 5, pelos númerozinhos maiores. No capítulo 5, então nós vamos ler o versículo 1 e 2. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Então vamos ler o versículo 1. Que o apóstolo estava falando para os irmãos, para os crentes, para os irmãos convertidos daquela igreja de Deus na cidade de Éfeso. Era uma carta aos convertidos, né? Mas tudo que é ensinamento que há na Bíblia para a igreja, para os convertidos, logicamente serve para os não convertidos, porque se serve para os convertidos não perderem a salvação, manterem, já foram salvos, reconheceram, confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passaram pelo batismo nas águas, né? Receberam o Espírito Santo, mas tem que continuar examinando as Escrituras, obedecendo as Escrituras para não perder essa salvação. Então, obviamente, quem ainda não tomou posse da salvação deve também aprender as Escrituras para tomar posse da salvação e depois não perder. Então, Efésios capítulo 1, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia. Amém? Gente, então vejamos. Então aqui a palavra está dizendo, dizia para os cristãos de Éfeso e serve para nós, cristãos de todos os tempos até a volta do Senhor. Para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Ora, sermos imitadores de Deus como? Imitadores de Deus em amor, né? Como é Deus? Deus, como vimos na live do dia 1º, e também nós já, cristãos, sabemos, né? Que Deus é um só Deus, porém é em três pessoas igualmente divinas, igualmente poderosas, igualmente amorosas e benignas. Então, o apóstolo fala para os cristãos, para nós sermos imitadores de Cristo, vivermos em amor, né? E no versículo 2 ainda ele confirma isso, né? Que andai em amor. Esse andar aqui não é caminhar em amor, é um estilo de vida em amor. É viver, como se ele estivesse dizendo para nós, vivei em amor, isto é, e também convivei em amor com as outras pessoas. E no caso da família, né? Então o apóstolo está dizendo que é para os membros, as pessoas vivem na família, é para viver em amor, conviver em amor uns com os outros. Ora, e ainda nesse mesmo versículo 2 ele continua, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício agradável a Deus. Isso significa que nós temos que ter amor incondicional aos familiares, as famílias têm que se amar, né? Que o amor não seja fingido, né? Que o amor seja verdadeiro e que as pessoas sejam capazes até de sacrifícios umas pelas outras, né? De fazer sacrifícios uns pelo bem dos outros, sacrifícios uns pela salvação uns dos outros, né? E o Senhor Jesus se entregou por nós, né? Em oferta e cheiro suave a Deus, quer dizer, como? Em amor e santidade. Então, a palavra diz para nós sermos assim, né? Imitadores de Deus, né? Em amor e santidade, né? Viver, então, no nosso caso aqui hoje o tema família, para nós procurarmos viver em amor e santidade, em harmonia, em família, né? Então, sendo Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é uma família. Deus é uma família onde só existe amor.
onde só existe amor. Não existem as coisas que existem, as maldades que existem na família terrena dos seres humanos, né? Então, na família divina só existe amor, harmonia, né? Não existe desentrosamento entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Espírito Santo, entre o Filho e o Espírito Santo, não. Só existe amor, harmonia, sem iras, sem brigas, sem contendas, né? Umas com as outras, sem rebeliões, sem raiz de amargura, isto é, sem mágoas uma da outra. Então, assim é que Deus quer que a família terrena viva, né? E como imitadores de Deus, sem iras, sem contendas umas com as outras, sem raiz de amargura, sem malícia, sem maldade, né? Nenhuma das três pessoas da Divina Família procede mal com as outras duas. Nenhuma inveja a outra, né? Como acontece muitas vezes nas famílias terrenas. Um irmão inveja o outro, um irmão inveja a irmã inveja o outro. Infelizmente também muitas vezes a mulher inveja o marido inveja a mulher. Se de repente a mulher tem um pouco mais de instrução e se projeta um pouco mais, o marido se enche de inveja. A mulher muitas vezes tem inveja do salário do marido e coisa e tal. Mas essas coisas não convêm, porque isso traz dissensões na família, traz divisões na família, e não é possível a família viver em santidade tendo esses sentimentos maus, esses sentimentos malignos, né? Então, a palavra nos diz que é para nós sermos imitadores de Deus, né? E como filhos amados, ora, se nós somos filhos amados por Deus, então nós temos que querer ser imitadores de Deus, né? Se nós somos filhos de Deus, temos que querer ter o DNA de Deus, né? Então, na família divina não acontece isso, uma das pessoas defraudar uma outra, defraudar as outras, né? O que é defraudar? Defraudar é roubar através de fraude, roubar, passar outro para trás, enganar, né? Por exemplo, como Jacó fez com Saul, né? Tomar algo para si valendo-se de meios ilícitos, ilegais, de fraudes, né? De enganos, né? Então, a palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Deus. Então, nós sendo presbítero Paulo, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, nós, em família, nós não podemos roubar, enganar uns aos outros, espoliar uns aos outros, né? Então, e essa palavra defraudar ainda tem outros significados, né? Outros sinônimos, né? Enganar, né? Defraudar é enganar, extorquir, né? De repente um irmão empresta um dinheiro para o outro, empresta com dolo, cobra juro alto. Se o irmão não paga, briga, né? Então, isso é extorquir, né? Então, nós, como seres imitadores de Deus, filhos amados, nós não podemos, nem com os de fora da família e nem com os da família, porque a palavra de Deus diz para a gente: fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, isto é, principalmente aos que são nossos da família da fé e aos que são da nossa família natural, do nosso sangue, carne e ossos, né? Então, nós como imitadores de Deus, nós vivendo em família, para que haja santidade na família, não pode haver essas coisas, né? De um familiar defraudar o outro, né? Atraiçoar, roubar, né? Blefar, burlar, calotear, né? Não dá para haver santidade em família havendo rebelião. Então, não existe rebelião na família divina, então não pode haver rebelião também na família cristã. Os filhos, a mulher deve ser submissa ao marido, né? E os filhos devem ser submissos ao pai e à mãe. E os mais novos também devem ser submissos aos mais velhos. Hoje em dia as coisas são diferentes, mas no tempo que eu era criança, os irmãos mais velhos mandavam nos irmãos mais novos quase que tanto como os pais. E
E na falta dos pais, os irmãos mais velhos criavam os irmãos mais novos como se fossem os próprios filhos. Então essas coisas não deveriam sair de meio das famílias, principalmente das famílias cristãs, né? Então as mulheres devem ser submissas ao marido, né? Mas o que é ser submissa? Para começar, não é um sinônimo de inferioridade ou indignidade, né? A mulher ser submissa ao homem, muitas vezes as mulheres se rebelam contra os maridos porque elas se sentem numa condição como que inferiorizada, que se ela for submissa, ela estará sendo inferior ao marido. Se ela for submissa, não. Se você for submissa, você estará fazendo a vontade de Deus. Se você for insubmissa, você estará em rebelião não só contra o marido, mas também contra Deus. Estará ensinando os filhos a serem rebeldes. Aí eles serão rebeldes não somente com o seu marido, mas será rebelde com você. E a santidade da família se vai. E assim, muitos poderão perder a salvação, né? Não poderá ser uma família agradável aos olhos de Deus, né? Quer dizer, então a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo? Não, só naquilo que não for pecado, né? Naquilo que não for pecado. A mulher não pode ser submissa ao marido em coisas que seja pecado e que vai tirar a própria vida dela, né? Então, tem conceitos que devem ser melhor examinados, mas, em regra geral, a mulher deve ser submissa ao marido, mas essa submissão não é uma submissão que tem que ser imposta do marido para a mulher, não. A mulher submissa, a palavra diz, né, no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com suas próprias mãos a derruba. Ora, na verdade, a mulher que é submissa, já tem a natureza de ser submissa, dificilmente o homem vai precisar ficar dando ordens para ela, faz isso, faz aquilo. Dificilmente o homem vai brigar com ela, a não ser um cara que está endemoniado, um cara, como se diz, que não tem nenhum temor a Deus, não tem amor. Mas caso contrário, a mulher sábia, ela é submissa, ela é naturalmente submissa, ela não cria confusão, não faz do lar um campo de batalha, uma confusão, e não faz meios de destruir a união conjugal e por consequência, a família, né? Então, vamos ver aqui Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus. Nós falávamos das 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Que é uma família, a divina família. Então aqui está falando de uma dessas 3 pessoas, está falando do Filho, o Senhor Jesus. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, né? Quer dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Ele não teve inveja da posição de Deus Pai, de Deus Espírito Santo. Ele estava na forma de homem, né? E nessa forma de homem que ele veio, nasceu como homem para padecer e professar, fazer a nossa salvação, né? Então ele tinha um sentimento, né, de submissão ao Pai, um sentimento de obediência ao Pai. Então a palavra nos diz que nós cristãos devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ora, se nós como cristãos, como cristãs, devemos ter uns para com os outros esse sentimento que houve em Cristo Jesus, muito mais deve ter a família, né, esse mesmo sentimento, né? A mulher não serem submissas e não serem rebeldes com o marido, os filhos não serem rebeldes e submissos com o pai e a mãe, né? E igualmente, né, os pais saberem tratar, né, com amor os filhos, a esposa e os filhos, né? Infelizmente, muita gente aprende essas coisas tardiamente. Por quê? Porque o cristianismo perdeu uma coisa importante no decorrer dos séculos. Até eu já falei isso na live passada, em algumas lives.
nos tempos, até no tempo que o Senhor Jesus veio à Terra, os preceitos de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus eram transmitidos de pais para filhos, dos irmãos mais velhos para os mais novos dentro de casa. Então as pessoas aprendiam os preceitos, os regulamentos, os mandamentos de Deus nas sinagogas e aprendiam em casa com o pai. Com os mais velhos aprendiam em família, os mais velhos ensinavam os mais novos. Aliás, ainda está na palavra, está escrito que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas como serem castas, boas donas de casa e obedientes aos seus maridos. Mas isso se perdeu no tempo. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, não aprendi realmente os preceitos de Deus, nem sobre a salvação, nem sobre a vida em sociedade de acordo com a palavra, nem sobre a vida em família de acordo com a palavra. Eu não aprendi com meus pais. Mas por que os meus pais não me ensinaram? Porque eles também não receberam dos pais deles. Mas por que os pais deles não passaram para eles? Talvez também não receberam. Mas o fato é que em algum lugar alguém descreveu na palavra de Deus, não ensinou para os filhos, e daí vai, de geração em geração, as pessoas se afastando dos preceitos de Deus, né? Então muitas vezes, muitas pessoas aprendem como preservar uma família depois que perdeu a família. Então, você que tem família, aprenda esses preceitos. Abre a tua Bíblia no livro de Efésios depois e examina, versículo por versículos. Porque uma coisa, eu aprendi uma coisa e entendi, que pelo menos na maioria dos casamentos que se desfazem, não aqueles casamentos que as pessoas casam por interesse, com o objetivo de ficar um pouco tempo e desfrutar um do outro e logo largar Não, os casamentos que as pessoas se casam com amor, mesmo entre as descrentes, né? Mesmo as pessoas que não conhecem a palavra, casam por amor, com o objetivo de viver juntos até que a morte os separe, de amarem, ajudarem uma outra e tudo, mas de repente, num andamento da vida, esse casamento se transforma e acaba um se transformando em inimigo um do outro, às vezes um mata o outro, né? E o lar, em vez de ser um lar, vira um inferno. Mas por quê? Por falta de obediência aos preceitos de Deus. Mas em muitos lares, tem gente que não obedece porque não conhece. Mas tem lares cristãos que as pessoas conhecem, mas não obedecem. Então, eu acredito que a maioria dos casamentos que se desfaz, a maioria das famílias que se desfaz, é porque ou um ou outro, ou os dois, não obedecem os preceitos divinos. Ou o marido não dá valor aos preceitos divinos, ou é a mulher que não dá valor aos preceitos divinos, ou não conhece ou conhece, mas não dá valor e não obedece. E isso acaba acarretando o lar. A santidade sai do lar, a santidade não habita no lar, e por isso Deus também não habita do lar, e Deus não habitando no lar, muitas vezes o lar é habitado por Satanás, por espíritos malignos, principalmente quando esse casal ou essa família é vítima de feitiçaria, de bruxaria, de obras malignas das trevas. Ora, se você é um marido desobediente ao preceito de Deus, se você é uma mulher desobediente aos preceitos de Deus, você não ensina aos seus filhos aos preceitos de Deus, é muito fácil o diabo destruir o casamento, destruir a família. Porque na obediência aos preceitos de Deus, Deus santificando o lar, santificando a família, Deus está no lar, Deus está na família. Mas não havendo santificação no lar, não havendo santificação na família, o Espírito de Deus se afasta e o Espírito do mal toma conta, né? Então, como aqui em Filipenses, né, a palavra de Deus nos fala sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Ele, em relação ao Pai e ao Espírito Santo, né? Ele não invejou a posição de Deus, ele não teve por usurpação de querer ser igual a Deus. Não, ele estando em forma de homem, ele procedeu aqui como homem. Ele, como filho de Deus, ele não pecou, mas não esteve em rebelião contra Deus. Pelo contrário, ele diz: faça-se a tua vontade, não a minha, né? E
Então, isso é uma coisa que serve para as famílias, para os casados não perderem a salvação, não levarem suas famílias para a condenação e os lares não serem desfeitos, né? Agora, se alguém, o lar já foi desfeito, então, quem sabe, esses ensinamentos servem para a próxima casa que Deus vai te dar. Não aconteceu o que aconteceu na casa anterior, né? E que na próxima casa haja a glória que não houve na primeira. E se for a última casa, que a glória dessa última casa seja maior do que a glória da primeira ou da segunda ou sei lá de quantas, né? Vamos agora lá no fim da Bíblia, antes de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Você volta um pouco para trás, Judas, né? A Epístola de João, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Aí você vem em Pedro, né? Epístola significa carta, né? Carta, primeira carta de Pedro, ou de São Pedro, né? Nas igrejas, nas Bíblias católicas, muitas vezes está escrito São Pedro, né? Então você acha no índice 1 Pedro 2.8, né? Que é primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui nós vamos estudar um dos motivos da destruição de muitos lares, muitos casamentos, muitas famílias e a causa de muita gente morrer na rua. Muita gente se transformar em indigente e morrer na rua. Então vamos ler. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, o que é estar sóbrio? Estar sóbrio é estar na posse dos próprios sentidos. Quer dizer, no momento eu estou sóbrio, né? Eu não tomei nenhum remédio que causa sono, eu não tomei nenhuma bebida que causa sono, eu não tomei nenhuma bebida que mexe com a minha mente, altera o meu sistema nervoso, o meu sistema emocional, né? Então a palavra disse para nós sermos sóbrios. E esse sermos sóbrio aqui é para sermos sóbrios o tempo todo da nossa vida, né? Então, mas como é que a gente pode ser sóbrio após ingerir uma substância nociva ao cérebro, uma substância que tira a lucidez, que interfere nos pensamentos, uma substância que interfere no sistema emocional da pessoa? Às vezes uma pessoa mansa e humilde, sob o efeito de uma droga qualquer, de uma bebida forte, uma bebida alcoólica, ou de um tóxico qualquer, a pessoa se torna completamente diferente, né? Completamente diferente, se torna impertinente, fala demais, briga por tudo e por nada, repete demais, fala demais a mesma coisa, e esse tipo de coisa muitas vezes atormenta as outras pessoas em volta. E no lar, aí está, essa falta de sobriedade causa brigas, causa contendas, tira a santidade do lar, afasta o Espírito Santo do lar, e o diabo fica com o campo livre para agir, né? Então, se a palavra fala para nós sermos sóbrios, então para sermos sóbrios, nós devemos nos abster de substâncias que tiram a nossa sobriedade, que tirem a nossa capacidade de pensar corretamente, que tirem a nossa capacidade de ter paciência nas tribulações, nas dificuldades, que tiram a nossa capacidade de proceder dignamente com o cônjuge, ou com os filhos, ou com o irmão, com a irmã, com os pais, com o avô, com a avó. Porque se nós não estivermos sóbrios,
nós não podemos vigiar. A palavra diz que é para nós estarmos sempre vigiando. Não é? O que é vigiar? Vigiar é você estar tomando conta de alguma coisa, de algo ou de alguém para não acontecer algum mal, para não acontecer um ataque, não acontecer um roubo, né? Então você tem que vigiar para que o diabo não te faça cair em tentação. Nós temos que vigiar, estar sóbrio para poder vigiar. Nós temos que estar sempre sóbrio para podermos estar vigiando, estar sempre em vigilância, para que o diabo não nos tente e nos faça cair em tentação, que a gente venha perder a salvação. Que o diabo não faça você cair numa tentação de ser rude, de falar, usar de palavras torpes com a sua família, de forma que acabe gerando uma contenda sem necessidade, sem motivo, e que pode ter até final trágico, né? Então, não são poucas as famílias que tem a família tem final trágico, porque uma pessoa mata a outra, às vezes até o pai mata o filho mata o pai, o avô, por causa de que uma pessoa, ou várias, ou todas, né, não estavam vigiando porque não estavam sóbrias. Uma ou mais pessoas estavam sob o efeito do álcool, sob o efeito da droga, de uma droga qualquer, né? Então, o diabo, que é o nosso adversário, né? A palavra diz que o diabo é nosso adversário, né? Aí então vamos ler de novo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele traga de duas formas. Uma, ele faz a pessoa ou as pessoas caírem em pecado. Outra coisa, ele faz a pessoa perder a vida antes do tempo. Ele faz pessoas matarem outras. Ele faz pessoas serem assassinadas, faz pessoas se suicidarem e perder a vida, essa vida terrena antes do tempo, e ao mesmo tempo perde a eterna também. Parte daqui em pecado, e a salvação já era, nunca mais tem jeito, jamais. Se morre em pecado, se morre em trevas, jamais sairá das trevas. Jesus disse: eu sou a luz, quem me segue não anda nas trevas. Ora, se ele é a luz, se você morrer sem ele, não existe luz artificial aqui da terra, nem mesmo o sol, que vai iluminar você espiritualmente depois da sua morte. Se você partir em trevas, sem Jesus, sem o Espírito Santo, em pecado, em desobediência à palavra, em trevas você vai ficar eternamente. Não tem vela grande nem pequena, de 7 dias, de 8º dia, de 1 metro, 2 ou 3, que vai iluminar a sua alma. Se você morrer sem Jesus, se você causar a morte de um familiar seu, fazer ele morrer sem Jesus, ele estará perdido eternamente. Então, sede sóbrios, vigiai, né? E aliás a palavra também fala que os bêbados não herdarão a vida eterna. Se os bêbados não herdarão a vida eterna, os que usam drogas alucinógenas também não herdarão a vida eterna, né? E o diabo, o nosso adversário, está em derredor, né? E para pegar, né? Bramando feito um leão, para pegar, tragar aqueles que não vigiam, né? Aqueles que por não andar sóbrios não vigiam. Muitas vezes a pessoa nem vive alcoolizado, mas numa vez que se arrisca a tomar um gole, acaba fazendo loucura, acaba sendo vítima do diabo, e acaba sendo usado pelo diabo para destruir outras pessoas, destruir outras vítimas, fazer outras pecarem ou perderem a vida física e eterna. Então, minha gente, também a palavra diz, né, que ai de quem escandalizar um dos pequeninos que crê em Jesus. De repente você, os pequeninos, de repente você
Tem até filhos que têm temor a Deus, mas de repente você não tem. De repente, os filhos estão veem a mãe alcoolizada, os filhos veem o pai alcoolizado, as pessoas, as crianças veem, menino, menina, veem os adultos da casa, às vezes não, o irmão mais velho alcoolizado, usando drogas, né? Quer dizer, então nesse caso, sabe o que a palavra diz para você? Diz que é melhor você amarrar uma pedra de mó e se lançar no rio. Sabe o que é uma pedra de mó? Era uma pedra pesada. A mó era um moinho usado para moer grãos, moer trigo, moer... Então, quer dizer que o Senhor Jesus disse que era melhor a pessoa que escandaliza os pequeninos que crê nele, amarrar uma pedra de mó e se lançar no rio. Quer dizer, a pedra de mó vai fazer ele afundar e ficar preso lá no fundo do rio, do que escandalizar um dos pequeninos que creem no Senhor Jesus. Então, cuidado, não é? Porque a palavra também do Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Aí, no caso, ele se refere a Deus e às riquezas, mas serve também. Você não pode servir a Deus e servir a Satanás. Se o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo, nós não podemos encher o nosso corpo de substâncias que vão facilitar ele ser templo de Satanás e não do Espírito Santo. E ainda nós escandalizar pequeninos que creem no Senhor Jesus, né? Então, vamos ver Efésios capítulo 5, do versículo 17 em diante. Já estamos terminando. Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios, nós estamos no Novo Testamento, no Efésios capítulo 5, versículos 17. Amém, amados e amadas em Cristo? Todo mundo achou? Quem não achou, a live vai ficar gravada no Facebook, no meu perfil, como eu já disse, né, em Adelino de Souza Lima. Eu estou falando o perfil aqui porque de repente tem gente que não vai assistir no Facebook, vai assistir no YouTube. Então eu estou dizendo que eu gravo no meu perfil, em Adelino de Souza Lima no Facebook, e compartilho no meu canal, examinando versículos bíblicos no YouTube. Amém? Então vamos ler. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós vivamos em santidade durante todo o nosso tempo de peregrinação terrena. Viver em santidade para nós é não ter pecado nenhum? Não. Viver em santidade é você não ficar fazendo aquilo que você sabe que é pecado. A primeira vez que você comete uma infração, faz uma coisa contra a palavra de Deus, você cometeu uma infração. Bom, de repente você tomou conhecimento que aquilo lá é uma coisa desagradável a Deus, que você não deve fazer, mas depois você faz de novo, aí já não é mais infração, você já cometeu um pecado. Você faz mais uma vez, daí em diante, é iniquidade. E a palavra diz que os iníquos não herdarão o reino dos céus, né? Então, a palavra diz aqui, né, em Efésios capítulo 5, versículo 17, é para nós não sermos insensatos, para a gente entender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todo pecador se salve, que nenhum se perca. A vontade do Senhor é que nós lutemos contra o pecado, procurando nos desviar do pecado, né? Examinando as Escrituras, procurando saber o que é pecado, o que não é, para a gente saber o que agrada a Deus, o que desagrada, para podermos viver em santidade em família, e naquele dia que o Senhor Jesus vier buscar os salvos, buscar a igreja, nós estejamos entre os salvos, né? Então a vontade do Senhor Deus é essa, que nós estejamos em santidade sempre pronto. A palavra diz que é para nós estarmos com a nossa veste branca, isto é, a nossa alma, alva em todo o tempo. Continuando, Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ora, aqui fala em vinho, mas tem coisas na Bíblia Sagrada que
fala por sim sentido figurado. Aqui diz para não embriagar com vinho, mas é para a gente não se embriagar com coisa nenhuma, com nenhum tipo de bebida forte, né? É para a gente não se embriagar, porque se você se embriagar, você está embriagado, você não está sóbrio. Ou você está sóbrio, ou você está embriagado. Se você estiver embriagado, você não está sóbrio. Se você não estiver sóbrio, você não estará vigiando. E o diabo está ao derredor de cada ser humano, procurando quem dá brecha para ele procurar tragar. Então a palavra diz no versículo 18, não vos embriagueis com vinho ou com bebida forte, né? Com cerveja, com qualquer coisa em que há contenda. Quer dizer, a bebida forte é aquilo que eu já acabei de falar. A bebida forte altera o sistema emocional da pessoa, altera a mente, o sistema nervoso, e as pessoas se tornam briguentas. Às vezes ela não briga, mas faz os outros brigarem com ela, porque perturba as outras pessoas, dentro e fora de casa, né? E ao contrário, a palavra de Deus, enchei-vos do Espírito. Aqui Espírito está escrito em E maiúsculo, quer dizer, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, que em vez da gente se encher de coisas que tiram a nossa sobriedade, é melhor a gente se encher da divina palavra, do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, dos preceitos de Deus e do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja só, aqui está aquilo que eu falava, que eu já falei, né? Que na verdade todas as famílias, pelo menos as famílias cristãs, as famílias que frequentam uma igreja evangélica, né? Os pais que vão para as igrejas com seus filhos evangélicos, deveriam continuar fazendo isso que era feito no passado, na igreja. E a igreja, boa parte da igreja perdeu esse costume de fazer os cultos no lar, né? Em família, ler os salmos, orar os salmos, cantar os salmos, cantar hinos, cantar cânticos espirituais em louvor e adoração a Deus, né? E a palavra diz que é para a gente fazer isso, a gente se encher do Espírito e a gente viver cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Então, se você quer ser santo em família, se quer que a sua família seja santa, faça isso. Faça culto no lar. Abra os cultos lendo salmos, orando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais, cantando ao Senhor, né? Em família, estude a divina palavra. Alguém lê e comenta, trocam ideias a respeito do que está escrito. Ora antes ao Espírito Santo para que ele dê o correto entendimento da palavra e faça a reunião no lar, né? E no versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, e além disso, nós temos que estar sempre dando graças a Deus, por tudo. Às vezes nós devemos dar graças a Deus até por certas dificuldades que a gente passa. Porque tem certas dificuldades que a gente passa que servem para evitar, manter a gente mais perto de Deus, para a gente não se desviar, né? E acabar caindo no fogo eterno. Então no versículo 21, Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus, no temor de Deus. Ora, de repente, você é uma esposa rebelde, ou você é um filho, uma filha rebelde. Mas convém você se sujeitar a Deus. Se você tem temor a Deus, pelo temor que você tem a Deus, você vai se sujeitar a quem você deve se sujeitar. Para começar, dentro de casa, ao pai, à mãe, o avô, a avó, o tio, quem mora junto, e outras autoridades fora de casa, dentro da igreja, na escola, no trabalho, né? Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Essa sujeição é uma coisa que não é para ser uma coisa forçada. Você sabe o que é certo e o que é errado, e se você não sabe, você buscando a palavra, você vai sabendo,
você já faz o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, para não precisar ser mandado, gerar uma contenda, uma briga, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amém? Deu para entender, amadas, em Cristo? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui está em tudo, mas obviamente tudo que não seja pecado, que não seja para fazer o mal. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está, né, como eu falei há uns minutos atrás, né, que de repente a pessoa tem que estar em santidade, né, porque nunca se sabe o momento que a gente vai partir. Muita gente passa dias morrendo, demora para morrer, mas tem gente que morre repentinamente. E é para estarmos sempre prontos também, porque você nunca sabe quando você vai ter que entregar a sua vida por amor a alguém, da sua casa, da sua família. De repente, você pode ter que entregar a sua vida por amor a alguém. Então, até por isso, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então veja só, quer dizer que é para marido e mulheres estudarem a palavra. Aqui nesse tempo, geralmente o marido tinha mais entendimento, porque era mais instruído entre os homens, né? E naquele tempo o homem, antes do Senhor Jesus, o homem tinha mais valor entre os homens tinha mais valor entre os homens do que as mulheres, né? Mas quer dizer que aqui o casal, né, se purifica pela lavagem da água. Que água? A palavra. Então, você que está ouvindo, você que gosta da divina palavra, gosta de ler, gosta de examinar a Escritura, gosta de ouvir a Sagrada Escritura, neste momento você está sendo lavado pela água da palavra. Então, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Veja só, aqui está falando de santificar a esposa, isto é, bom, nosso tema aqui é santificar a família, ser santo em família, purificando-a com a lavagem d'água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, isto é, amar as suas mulheres como seu próprio corpo, isto é, não faça a sua mulher aquilo que você não gostaria que ela fizesse para você. Não faça com a sua mulher aquilo que você não gostaria que fizesse para você, né? Como suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E semelhantemente, quem ama seu marido, ama-se a si mesmo, né? Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Veja só, aqui está falando do embrião da família, do começo da família, o homem com uma mulher, né? Aqui está falando do homem com a mulher. Aqui não está falando que deixará o homem, o outro homem, e se unirá ao outro homem. Não, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a outro homem. Não está dizendo, deixará a mulher, seu pai e sua mãe, e se unirá a outra mulher. Não é possível
ter um lar santo dessa forma. Para começar, nem será um lar, e será abominação ao Senhor. Abominação são coisas que Deus detesta e pelas quais Ele vai encaminhar muita gente ao fogo eterno. Amém, amados? Então nós paramos por aqui. Então, não se esqueça de clicar no joinha. No Facebook dá para você dar aí sua opinião, né? No YouTube não dá. Mas no Facebook dá para você colocar seu comentário aí, clicar no joinha, né? E dá uma visitadinha no meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos, porque eu estou precisando que pessoas visitem lá para dar o clique, se inscrever e compartilhar também pelo YouTube. Amém? Então sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus e agradecer. Senhor Deus, obrigado pelos momentos que o Senhor nos propiciou de estarmos examinando a Tua Sagrada Escritura, Pai. Senhor, visita todos os lares, meu Deus, todo lar que está representado, meu Pai, ainda que seja por apenas uma pessoa que está, meu Pai, buscando o conhecimento nesse momento, meu Pai, que está comigo, buscando ao Senhor, buscando a Tua Palavra, meu Pai, para ter um lar santo, para saber ensinar, meu Pai, para saber ensinar a vida de santidade que deve ter um lar, uma família, meu Pai. Obrigado pela vida de todos. Abençoa todos os lares, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, esse lar onde há contenda, onde há bebida forte, onde existe bruxarias, feitiçarias. Envia, meu Pai, o Teu poder, o Teu Santo Espírito, meu Deus, para combater e desfazer toda a obra do mal. Restabelecer, meu Pai, as uniões conjugais, restabelecer casamentos, famílias e proteger, meu Deus, contra toda a obra do mal. Senhor, trabalha no coração, meu Deus, daquelas pessoas, meu Deus, que estão, meu Pai, com vício de bebida forte, de algum tóxico, estão atormentando a família, estão destruindo as suas próprias famílias, além de estarem destruindo as próprias vidas, meu Pai. Jesus, envia o Teu poder, o Teu fogo santo, queima, Senhor, toda obra do mal, todo espírito, meu Pai, que instiga a pessoa à bebedice, à bebida forte, ao tóxico. Liberta, meu Pai, do espírito que tira a autoestima das pessoas, lançando-as no tóxico, meu Pai, e na bebida forte. Abençoa e protege a todos os lados representados por pelo menos uma pessoa, meu Pai, assistindo, vendo essa live. Sejam todos esses lados abençoados e que tenham a Tua proteção, meu Pai. Guarda todos no Teu esconderijo, estejamos todos nós protegidos sob as asas do Onipotente. Graças a Deus. Amém, amados e amadas. Glória a Jesus. Se permitir o Senhor nosso Deus, na terça-feira, a partir das 20 horas, tem mais. E dá uma visitadinha no YouTube lá para dar um clique para me ajudar, para alcançar mais almas. E compartilha também no YouTube também. Amém? Fique com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja sempre com todos nós, e digam amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Até a próxima.